pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer um pão de aipim, ou pão de mandioca ou de macaxeira, conforme o lugar conhecemos por um nome diferente. Então hoje é aquele pão bem pão de preguiçoso, um pão rápido, um pão bem fácil de fazer, que não precisa sovar e que fica muito gostoso. Sobrou um pouco de aipim cozido e eu vou estar fazendo esse pão para mostrar para vocês. Então, o que eu vou utilizar para fazer esse pão? Tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de aipim ou mandioca que sobrou cozido, e aí eu só esmaguei ele com o garfo, tá? Bem esmagadinho, tipo um purê, tá? 250 gramas, 500 de farinha, 50 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 50 gramas de banha de porco. A banha eu gosto de colocar nos meus pães porque mantém o pão mais macio. Para você que tem dificuldade, que várias pessoas colocam que tem dificuldade em conseguir a banha do porco, eu faço minha própria banha. Então é bem fácil, tem o vídeo mostrando como fazer. Se você que não consegue comprar, você pode comprar um pedaço de panceta ou toucinho e fazer a sua própria banha e ainda sobra os torresmos. Tenho aqui um ovo e 7 gramas de fermento seco, fermento de pão, tá? E água, 250 ml para começar, mas não vai todo porque o aipim tem bastante líquido. Então, depois no final, eu mostro para vocês o quanto que eu utilizei de água. Então, primeira coisa para o meu pão, eu sempre vou hidratar o fermento. Porque às vezes o nosso fermento não está de acordo, ou não foi bem armazenado, ou já vem do mercado quase vencendo. Então, a primeira coisa que eu faço em qualquer pão é hidratar o fermento e esperar ele crescer. Vou colocar aqui 2 colheres da farinha, misturo bem o fermento com a farinha. E aí, então, vou acrescentar um pouco da minha água, tá? A minha água está morninha, pessoal, porque aqui onde eu moro é bem frio. Mas se você mora num lugar mais quente, você pode estar utilizando água a temperatura ambiente. Coloco um pouquinho da água, misturo bem, que fica uma massinha mole, ó. Uma massinha bem molinha. Vou misturar bem para hidratar bem o fermento. E agora vou reservar e vou esperar crescer. Vai demorar em torno de uns 10 a 15 minutos. E aí o meu fermento vai estar crescido. E então eu vou começar o nosso pão. Então agora eu vou deixar aqui paradinho e volto assim que esse fermento crescer. Então aqui, pessoal, nosso fermento cresceu e se transformou nessa bela esponja. Por que esponja? Porque os buraquinhos remetem à lembrança de uma esponja. Por isso chamamos de esponja de fermento. Isso quer dizer que o nosso fermento está pronto para começar o nosso pão. Então aqui em uma bacia vou colocar as 250 gramas de aipim que sobrou do almoço, eu esmaguei e vou estar aproveitando para fazer esse pão e mostrar para vocês como eu faço. Conforme eu falei, um pão para aqueles dias que a gente está com preguiça de fazer. Um pão de preguiçoso, que não precisa grandes tempos de sova, um pão bem rápido. Coloquei o ovo, dei uma ligeira batida nele, o sal. É 10 gramas, pessoal, uma colher rasinha de sopa, ó, bem pouquinho. Lembrando que o meu aipim já tem um pouquinho de sal, tá? Então, se o seu aipim... Normalmente, quando cozinhamos, já colocamos o sal. Mas, caso não tenha, coloque um pouquinho mais de sal. 50 gramas de açúcar, que equivale a 2 colheres bem cheias. Aqui a minha banha, que conforme eu falei, eu que faço, tem 50 gramas. Eu sempre utilizo 10% da gordura do peso da farinha. Então, no caso, 500 gramas de farinha, 50 gramas de banha e 50 de açúcar.
Eu utilizo a mesma proporção para os pães. Coloquei tudo, dei uma ligeira misturada. Já tenho até as formas untadas e enfarinhadas para mostrar para vocês que misturou aqui e o nosso pão está pronto. Então, por isso a colocação é aquele pão para os dias que a gente não tem nem muito tempo e nem muita vontade para ficar sovando o pão. Coloquei a farinha e agora então vou colocar o fermento. Tudo muito rápido, tudo muito fácil de fazer. Coloco o fermento, vou tirar aqui da colher e mãos na massa. Vou misturar bem o aipim que ficou aqui na parte de baixo da bacia, para que ele fique bem uniforme com a farinha. Se fosse um pão para sovar ou para cilindrar, o que tem aqui de líquido já seria o suficiente. Mas como eu vou fazer uma massa mole, um pão batido, eu vou colocando mais água, tá? Por isso que eu falei que a água eu vou colocando aos poucos até chegar no ponto desse pão. Vai ser uma massa molinha, uma massa que a gente só vai bater ela aqui na bacia, que ela não vai ser retirada da bacia, pessoal. Por isso que a expressão, esse pão é para aqueles dias que a gente não tem nem muita vontade e nem muito tempo de estar sovando, de estar espichando, de estar moldando o pão. Então, é aquele pão bem rápido de ser feito. Mais um pouquinho de água, porque ainda ela tá meio firmezinha. E é o suficiente. Então, olhem o ponto dessa massa. É uma massa mole, ó, uma massa bem pegajosa, que agora eu vou estar batendo ela um pouquinho, bem rapidinho, e aí já vou colocar na forma e deixar crescer e assar. Vocês viram que rapidez? Então, aqui um movimento para bater essa massa, para misturar bem. E ela já vai para a forma. Vou fazer esse movimento por uns 3, 4 minutos, rapidinho. E aí, depois já coloco na forma. Então, aqui, pessoal, nossa massa tá pronta. Vou colocar, sobrou quase 50 ml de água. Vou estar colocando aqui nesse refratário, para mim molhar minhas mãos, para poder estar trabalhando com essa massa, que vai facilitar. Vou dividir ela para fazer 2 pães, lembrando que não vai ficar aquele pão alto, grande. Ele vai ficar do tamanho da forma, tá, pessoal? Até porque é uma massa mole. Se eu colocar muita massa, vai derramar, vai sujar o seu forno. Façam esse movimento com a mão molhada e aí a gente vai colocar na forma. Tem que ficar em torno de meia assadeira, até um pouco menos, porque ele vai crescer e vai chegar à altura da forma, tá, pessoal? Então, não coloco muita massa para não fazer sujeira no seu forno, porque é uma massa mole. Se você colocar demais, o que vai acontecer? Vai crescer e vai derramar no seu forno. Arrumo ela aqui, vou retirar o restinho da massa e agora vou colocar ela lá no meu forno com a lâmpada ligada para ajudar no crescimento. Vocês viram que rápido que foi de chegar até aqui? Então, por isso a minha expressão utilizada. Um pão bem rápido, bem fácil, para aqueles dias que a gente não está com muito tempo. E é um aproveitamento, né, pessoal? Muitas vezes sobra ali um pouquinho de aipim cozido e a gente não sabe o que fazer. E vou mostrar para vocês como que dá para fazer um pão. E fica um pão maravilhoso, porque fica com a umidade do aipim, fica tudo de bom. Então, agora eu vou acertar aqui com as costas de uma colher, para ele ficar bem lisinho. E aí, vou levar ele para crescer. Volto quando ele estiver crescido. Então, aqui, pessoal, nosso pão já mais que dobrou de tamanho. Vocês lembram que ele era bem baixinho na forma. Conforme eu falei, ele vai ficar no máximo na altura da forma, porque a massa é mole para não derramar. Então, tomem cuidado com o tamanho da assadeira de vocês. 1 hora, mais ou menos, que ele tá aqui
debaixo da lâmpada do forno e ele já cresceu. Agora eu vou retirar ele do forno, vou aquecer o forno e colocar ele para assar. Então, aqueci o meu forno a 180 graus. Eu ligo só a parte inferior dele, o meu forno é um forno elétrico. E agora que o forno já está quente, eu vou colocar os nossos pães para assar. Em torno de 30 a 35 minutos, por ser um pão pequeno, baixo, eu digo, ele vai estar assado. Então, agora vai para o forno. 30 minutos de forno e os nossos pães estão prontos. Agora vou retirar eles, retirar da forma e deixar eles esfriarem, depois mostro para vocês. Então, aqui uma dica que eu deixo para vocês, quando retirarem do forno o pão ainda bem quente, você pode estar passando ou margarina ou manteiga sobre o pão, que aí ele vai ficar com esse brilho, ó, pessoal. Ele mantém esse brilho e fica super macio. Então, vou passar, vou retirar da forma, conforme eu falei, e aí depois volto para cortar um pedaço e mostrar como ficou o meu pão de aipim. Então, aqui, pessoal, nossos pães, deixa eu mostrar para vocês delicadamente, porque ele tá tão macio que parece um bolo. Olha que coisa mais fofa, gente. E é um pão que, no total, eu gastei, eu acho que o quê? 1h40 por aí, para início e final dele. Então, um pão super rápido. O ideal é sempre vocês deixarem os seus pães descansando e esfriando sobre uma grade. Por quê? Porque não vai umedecer a parte de baixo. Então, eu tenho essa grade aqui, que o meu filho adaptou para mim, colocou uns pezinhos, que o pão pode esfriar e não vai umedecer. Vou cortar um desses pão para mostrar para vocês. Ele ficou super macio, gente, super macio mesmo. Até no tirar aqui, ó, eu acabei quebrando de tão macio que ele está. E olham o nosso pão de aipim. Olha, gente, olha essa textura. Muito macio mesmo. Não provei ainda, mas com certeza ele está delicioso. Então, utilizando a sobra do aipim que eu cozinhei para o almoço, estou fazendo e mostrando para vocês como é fácil e como dá para fazer um pão bem rapidinho, como eu chamei no começo do vídeo, até um pão de preguiçoso, porque é aquele pão que não requer que você fique sovando ou cilindrando e é super rápido. Sem falar na textura que o aipim mantém, ele mantém a umidade no pão. Então, isso aqui que vale muito, gente. Olha essa textura. Agora, mantenha, depois de frio, o seu pão bem armazenado, bem fechadinho, num saquinho plástico. Se quiser, pode congelar também, que aí você vai ter pão fresco por mais tempo. Então, essa era a minha receita de hoje, que eu quis dividir com vocês. Um aproveitamento de um pouco de aipim que sobrou do almoço. E fiz 2 pães. Cuidam na hora de colocar na forma, para não colocar muita massa, para não fazer sujeira no seu forno. Como vocês viram, ele triplicou o tamanho da massa, gente, porque tinha só um pouquinho de massa. Então, não é que o pão ficou muito baixo, ele cresceu, ele triplicou. Só que por ser uma massa mole, você tem que cuidar com a quantidade que coloca na forma, tá? Então, agora convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia, conhecerem todas as nossas receitas, que são muitas receitas já, e todos os dias temos uma nova receita. Sempre com uma coisa bem simples, bem fácil, aproveitamento bastante, para a gente estar agregando valores no nosso dia a dia. Conheçam o nosso trabalho, se gostarem, se inscrevam, é gratuito, não custa nada, e dessa forma vocês vão ter receitas novas todos os dias. Não esqueçam de acionar o sininho, que desta maneira o YouTube avisa vocês a cada novo vídeo. Também temos a página com o mesmo nome e o Instagram também. Em qualquer um desses lugares, vocês vão encontrar as nossas receitas. Temos um grupo no Facebook também,
pode nos procurar, que é Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Uma troca de informações, uma troca de receitas e uma troca de oportunidade de estarmos fazendo cada dia um pouquinho melhor. Por hoje era essa receita que eu utilizei o aipim e mostrei para vocês como é fácil fazer e é um pão bem saudável, bem gostoso. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.